Muito bom dia, meus caros. Bom dia, doutor. Como está? Está tudo bem, meus? Tudo bem. Espero que estejam todos bem. Bom dia, doutor. Bom dia, colegas. Eu estou bem, não sei como é que vão os outros. Bom dia. Eu também estou Exato. bem, eu não sei como estão os colegas. Ora bem, hoje temos o chefe também, não é? Sim, doutor. Exato. Tô. Nas últimas duas aulas também. Está. Tá, ok, muito bem. E a subchefe? Desculpa, doutor? Subchefe? Não, ela não está no grupo ainda. Por que é que ela não participa das aulas? Bom, ainda não tive uma conversa com ela para... Acho que ela fica à espera das aulas gravadas, doutor. Chefe, tem que incentivar os colegas a participarem Sim. das aulas em direto, ok? Sim, doutor. É sempre diferente. Ok. Meus caros, nós na aula passada demos continuidade à matéria relativa à ausência. Vou desativar o vosso som. Quem quiser falar, peço que levante a mão, tá bem? Sim, doutor. Ok. Bom, como dizia, na aula passada iniciamos a matéria relativa à ausência. Iniciamos não, demos continuidade à ausência presumida, cujo regime jurídico vem regulado nos artigos 89 e seguintes, através do Instituto da Curadoria Provisória. E já vimos até aqui quais são os requisitos para a ausência, para a curadoria provisória, para que seja nomeado um curador provisório. A questão do desaparecimento sem notícias, que o ausente tenha deixado bens que careçam da administração e que não tenha deixado nem representante legal, nem procurador. Logicamente que este é o regime geral, existem, ou pelo menos existe um regime especial que vem para salvaguardar aquelas situações em que, ainda que o ausente tenha deixado um representante, mas se este não puder ou não estiver em condições de exercer o seu cargo, nestes casos também pode ser nomeado um curador provisório. Fizemos referência à possibilidade de nomeação de um curador especial, desde que as circunstâncias o exijam. E demos como alguns exemplos a situação, por exemplo, passo a repetição, o ausente, a situação do ausente ter deixado, eventualmente, uma farmácia. A gestão de uma farmácia requer conhecimentos técnicos e que podem não estar ao alcance do curador provisório. E nestas situações pode-se justificar a nomeação de um curador especial. Vimos ainda que podem ser instauradas providências cautelares enquanto este processo corre, exatamente para cautelar a situação dos bens do ausente. E demos alguns exemplos, falávamos de uma viatura, enquanto se discute a propriedade de uma viatura, e porque o ausente não está para, eventualmente, fazer valer os seus direitos, as pessoas com interesse, com legitimidade, e vimos no artigo 191, podem muito bem requerer providências cautelares. Vimos ainda quem são as pessoas, e já falava agora há pouco, que têm legitimidade para avançar com o pedido de curadoria provisória. Falávamos, de um modo geral, do Ministério Público,
Mas também, e aqui o legislador é muito abrangente, que qualquer interessado pode requerer a curadoria provisória. E vimos que qualquer interessado é diferente de qualquer pessoa. O interessado tem um interesse. Pode ser um credor, por exemplo. Pode ser um familiar, filho, marido, esposa. O interessado tem sempre um interesse. E como é um processo que decorre em tribunal, uma das primeiras questões que será verificada é se a pessoa tem efetivamente interesse para avançar com o pedido de nomeação de curador provisório. E creio que paramos mesmo aí, quando falávamos das pessoas que têm legitimidade. Ora bem, antes de continuarmos, vou abrir novamente os vossos microfones para que possam colocar as dúvidas que tiveram ao longo do vosso estudo relativas a esta matéria. Dúvidas? Dúvidas? Bom, então continuemos, sendo certo que, caso surja alguma dúvida, sempre poderão levantar a mão e colocá-la. Está bem? Vamos a isso. Ora bem, retomemos então o regime jurídico da curadoria provisória. O artigo 92, dando seguimento ao que já vínhamos falando, vem definir quem são as pessoas que podem ser nomeadas como curadores provisórios. Quem são as pessoas que poderão ter a responsabilidade de fazer a administração dos bens do ausente? Quem são as pessoas que têm por missão evitar a dilapidação do património do ausente? Porque, não se esqueçam, nesta fase, curadoria provisória, a grande preocupação do legislador é em preservar o património do ausente. E o artigo 92 estabelece o seguinte: o curador provisório será escolhido de entre as pessoas seguintes: o cônjuge do ausente, portanto, o marido, se quem desapareceu tiver sido a mulher, ou a mulher, esposa, se quem desapareceu tiver sido o marido. Algum ou alguns dos herdeiros presumidos, bem se compreende, porque também tem um interesse direto na conservação dos bens. Por exemplo, pode ser o filho, não é? Pode ser o pai. Continuando, ou algum ou alguns dos interessados na conservação dos bens. Reparem, aqui já temos uma previsão muito ampla. Algum ou alguns dos interessados na conservação dos bens. Todos aqueles que tiverem algum interesse na conservação dos bens do ausente têm aqui uma abertura, uma previsão legal para que possam, por via dela, ser nomeados como curadores provisórios. Vejam, a título de exemplo, os credores ou o credor do ausente. O credor do ausente, como sabem, o património é que responde pelas obrigações das pessoas. Ora, se o património é que responde pelas obrigações do devedor, faz todo sentido que o credor, aquele que tem direito a receber o crédito que deverá ser pago pelo devedor, que neste caso é o ausente, tem todo o interesse, o credor, em garantir a conservação dos bens do ausente. O número 2 estabelece o seguinte: havendo conflito de interesse entre o ausente e o curador, ou entre o ausente e o cônjuge, ascendentes ou descendentes do curador,
deve ser designado um curador especial nos termos do número 3 do artigo 89. Conflito de interesses, imagina. Desapareceu sim, mas já estava em problemas conjugais com a sua esposa ou com o seu marido e provavelmente até com uma ação de divórcio já a correr. Logicamente que poderá aqui haver um conflito de interesses entre o cônjuge que ficaria a fazer a gestão do património do outro. Vamos admitir que estão casados, imaginem, em regime de separação de bens, poderia aqui haver um claro conflito de interesses. Não é? E peço-vos como trabalho que nos apresentem 3 situações diferentes desta que eu acabei de colocar, que reflitam um conflito de interesses previsto no número 2 do artigo 92 do Código Civil. Espero que tenham percebido. Eu vou cá digitar 3 exemplos que não seja o que eu acabei de dar, certo? Ora bem, creio que terão já recebido, mandei por escrito, como trabalho devem apresentar-nos 3 exemplos que reflitam a situação de conflito de interesses prevista no número 2 do artigo 92 do Código Civil. Passemos então ao artigo seguinte, artigo 93, relação dos bens e caução. O número 1 estabelece o seguinte: os bens do ausente serão relacionados e só depois entregues ao curador provisório, ao qual será fixada caução pelo tribunal. Há que garantir, a caução vai funcionar como uma garantia de uma boa gestão, de tal forma que, se eventualmente o curador, de forma negligente, causar danos, ao invés de garantir a boa gestão, a conservação, a frutificação do património do ausente, imaginem, causa danos resultantes de uma imperícia sua, certo? A caução que ele terá pago no início, a caução, um valor monetário que fica depositado à ordem do tribunal e que o tribunal pode acionar mediante pedido de uma das partes interessadas e com este dinheiro pagar ou ressarcir o ausente pelos prejuízos que eventualmente possa causar, resultantes de uma gestão danosa, atenção, e culposa. Porque existem, vamos lá ver, aquilo que são os riscos normais, riscos próprios de um negócio. Ok? Quem vai vender, um dos riscos próprios é não conseguir vender tanto quanto gostaria, ainda que faça a publicidade necessária. É um risco próprio de quem está a vender determinada coisa. Mas vamos lá ver uma coisa. Já não é um risco próprio alguém que eventualmente o ausente deixou um pomar, o curador dá instruções aos trabalhadores para colher as laranjas porque chegou a época da colheita e não conserva como deve ser as laranjas, não deixa na temperatura ideal para a conservação das laranjas, resultado, as laranjas se estragam e a colheita vai-se à vida. Há aqui negligência. Ora, é essa caução que vai servir para ressarcir este prejuízo. O que quer dizer que quando o ausente é declarado como tal e o tribunal nomeia um curador provisório, uma das primeiras ações que é feita, atenção, já disse em aulas anteriores, o processo de nomeação de curador provisório ocorre em tribunal. É um processo judicial. Tem os seus trâmites, as suas fases. Certo? Ora bem, numa destas fases faz-se aquilo que é uma relação dos bens do ausente. Bens que serão entregues
à administração do curador provisório. Ok? Neste processo, apura-se também o valor de cada bem. Imagine, deixou uma mercearia, pronto, é relacionado. Deixou também 3 viaturas, estão lá as 3 viaturas. Deixou ficar uma casa, está lá a casa. Deixou ficar, vamos lá, uma farmácia, está lá a farmácia indicada. Há uma relação dos bens. Como é que a caução é fixada? Em função também do valor dos bens que foram deixados pelo ausente. Só assim fará sentido olharmos para a caução como uma garantia. Vocês estudarão em sede de direito das obrigações, lá mais para frente, a matéria relativa à caução. Ora bem, o número 2 determina que, em caso de urgência, pode ser autorizada a entrega dos bens ao curador, subentende-se, antes de estes serem relacionados ou de o curador prestar a caução exigida. Há uma urgência. Ok? Imaginem, é preciso importar mercadoria. Há um navio que vai partir amanhã, no âmbito do negócio que o ausente desenvolve, ok? Tem uma mercearia e tem que importar, imaginem, carapau. E se ele perde o navio que vai sair amanhã, o próximo só sai daqui a 2 meses. Numa situação dessas de urgência, o curador, que foi indicado e que entre os bens tem uma mercearia para administrar, bens do ausente, pode muito bem o tribunal dizer, olha, antes mesmo de fazermos uma relação completa, antes mesmo de o curador prestar a caução que a lei impõe no número 1, porque a situação se impõe como sendo de urgência, pode muito bem começar a fazer o seu trabalho e vai prestar a caução à medida que o seu trabalho for sendo feito. Porquê? Porque estamos numa situação de urgência e, portanto, convém que assim seja, sob pena de não se concretizar aquilo que é o objetivo principal da curadoria provisória, que é a preservação dos bens do ausente. Número 3. Se o curador não prestar a caução, será nomeado outro em lugar dele. Logicamente, porque a caução funciona como uma garantia. Ora, se não pode dar esta garantia, que seja nomeada outra pessoa que possa dar esta garantia. Quem? Nunca saímos do artigo 92. São as pessoas que estão compreendidas ou indicadas no artigo 92. Cônjuges, herdeiros ou algum interessado na conservação dos bens. Ok? Não se vai buscar qualquer pessoa. Depois, uma disposição de extrema importância, que é a que resulta do artigo 94. Quais os direitos e quais as obrigações do curador provisório? O artigo 94, primeiro, remete, número 1, remete-nos ao regime do mandato geral. E estabelece o seguinte: o curador fica sujeito ao regime do mandato geral em tudo o que não contrariar as disposições desta subsecção. O mandato geral vem nos artigos 1159 e seguintes do Código Civil, em sede de direito das obrigações, os senhores estudarão, mas no essencial é a passagem de poderes de uma pessoa para outra, poderes de administração. O número 2 determina que compete ao curador provisório requerer os procedimentos cautelares necessários e intentar as ações que não possam ser retardadas sem prejuízo dos interesses do ausente. Cabe-lhe ainda representar o ausente em todas as ações contra este propostas. Vocês estudarão em sede de processo civil uma coisa que se chama capacidade judiciária. A capacidade de estar em juízo. Ok? Que depois deve ser conciliada com a capacidade jurídica. Ora, o curador do ausente, curador provisório, tem capacidade judiciária. Okay? Cabe-lhe, logicamente que, assim que é nomeado curador provisório, já não faz sentido que venha qualquer pessoa a requerer a instauração de uma providência cautelar. Okay? Enquanto corre o processo para a nomeação do curador provisório,
Já vimos que, artigo 90, qualquer pessoa com interesse pode instaurar uma providência cautelar. Mas uma vez nomeado o curador provisório, há o poder de avançar para o tribunal e requerer a instauração de uma providência cautelar ou de uma ação, cabe, neste caso, ao curador provisório. Número 3, uma disposição de extrema importância. Antes de continuarmos, o Ramalho levantou a mão. Ok, vamos a isso, Ramalho. Sim, muito obrigado, doutor. Antes mesmo de avançarmos aqui no artigo 93, há uma coisa que eu precisava mais um pouco de aprofundar e perceber, mas tudo está em volta desse conceito, como posso chamar, ou então não sei como posso, caução. Vamos supor, eu não estou a entender bem, doutor, poderia voltar a explicar em que condições, por exemplo, nós estamos a falar de caução. Vamos supor, por exemplo, eu posso ser curador, por exemplo, meu pai, vamos lá supor, deixa um carro, ele é ausente, e deixa um carro e talvez eu possa ser o curador, né? Que possa, por exemplo, cuidar do carro, dos bens do meu pai. Que caução, por exemplo, eu poderia apresentar para que os bens me sejam entregues? Por exemplo, neste caso, um exemplo concreto. Estamos a falar de competências, eu sei que quando estamos falando de caução é garantia, segurança dos bens, mas como é que eu posso provar isso? Não se trata de provar, trata-se de prestar. A caução é prestada. Sim, exato. Há formas de prestar caução. Uma delas é depositando um valor que é fixado pelo tribunal. Um valor monetário, certo? Que a pessoa vai e deposita na conta do tribunal. Como também pode entregar metais preciosos. Ok? Agora, qual é o valor? Falou de carro. Carros, há carros e há carros, não é? Mas, ok, seja como for, vamos admitir que o carro é um carro... quer dar as características do carro? Já agora? Ramalho? Até que posso. Sim. Características Vamos supor, eu tenho... Estado... Sim, vamos supor eu deixo um canter, não um carro como tal de luxo, né? Um canter que transportava, por exemplo, pedras, ou então transportava um canter, né? Um canter normal de transporte, por exemplo. Certo? Vamos admitir que este carro já tem o seu nível de desgaste, ok? O valor de mercado, vamos admitir, é uma mera hipótese, vamos admitir que está em cerca de 250 mil meticais, ok? Estamos juntos, Ramalho? Estamos. Estou a acompanhar. Podíamos continuar com outro nível de aprofundamentos relativamente às especificações técnicas do carro, em que condições está o carro, mas vamos abreviar este processo. É verdade que em situações dessas convém que se faça um laudo, quer dizer, um levantamento, uma inspeção, por forma de determinar qual é o estado da viatura. Neste processo de relação faz-se isso também. É para saber qual é o estado da viatura. Mas estamos aqui a dizer que tem um valor de mercado mais ou menos a rondar os 250 mil. O juiz, aqui há algum poder discricionário, ok? Quais são os riscos mais comuns que podem resultar de uma má administração? Vamos admitir, por hipótese, ele pode não levar o carro à revisão. E não levar o carro à revisão pode estragar, eventualmente, a caixa de velocidade, ou pode estragar o motor, ou danificar, não é? E em função disso, o juiz tem que fixar um valor. Imaginem, pode fixar 100 mil meticais. Como caução, como a tal garantia de que, em caso de um dano provocado por culpa, atenção, o elemento culpa é muito importante, por culpa do curador, então o tribunal, logicamente sempre a pedido de uma das partes interessadas, o tribunal pode muito bem usar aquele dinheiro que é para fazer o ressarcimento dos danos que ele tiver causado. Atenção, falamos de uma viatura que o estudante Ramalho indicou, não é? E, em função disso, fixamos uma caução. Logicamente que a caução tem muito a ver, é por isso que é importante que os senhores tenham uma real dimensão daquilo que é a vida. Quanto mais ampla a vossa visão sobre a vida for, melhor. Porque, para o juiz, nesse caso,
ele tem que perceber um bocadinho daquilo que é um património, a gestão de certo tipo de patrimónios, sob pena de fixar valores completamente arbitrários. Ok? Completamente arbitrários. E essa é uma das formas eficazes de administrar injustiça, não justiça. Ramalho, estamos juntos? Estamos. Estou a acompanhar. Ok. Podemos continuar? Podemos. Obrigado, doutor. Obrigado. O Olêncio também agora levanta a mão. Vamos a isso. Olêncio. Sim, doutor. Sim. Parece uma espécie de um pequeno recuo, mas acho que voltamos à questão, ao artigo 91, a legitimidade ainda. E temos aqui o credor, também vimos como uma das figuras que pode se figurar como legítimo a fazer a curadoria dos bens do ausente. A minha questão, doutor, vamos supor um banco, um banco que é credor do ausente. Em que património este credor tem legitimidade de administrar? Todo o património do ausente ou o património equivalente ao crédito em causa? Vamos supor, o ausente está a dever uma quantia X, mas o património do ausente é superior à quantia que ele tem bens por todo lado, e apenas uma residência pode ser a que cobre toda a dívida que ele tem com o credor. A minha questão é, o credor poderá administrar todo o património do ausente, mesmo que seja superior à dívida em causa? Essa é uma das questões, e fugiu à segunda que eu tinha aqui, mas mais tarde depois levanta a mão, doutor Carlos. Ok. Excelente dúvida, Olêncio. Isto leva-nos de volta ao artigo 89. Ok? O artigo 89 define como é que se nomeia o curador provisório e com quem mais o curador provisório pode conviver. Certo? Sim. Por via de regra, o ausente terá um curador. Sim. E caberá a este curador fazer a administração de todo o património que justifique, atenção, que careça de administração. É por isso que faz uma relação. O processo de relação é mesmo para identificar qual, dentro do património que o ausente deixou, o que é que efetivamente justifica a administração. Qual é o seu valor? Qual é o seu estado? Ok? Agora, qualquer das pessoas que vêm indicadas no artigo 92 pode ser nomeado como curador provisório, incluindo o credor. A questão que se coloca é a seguinte: se ele é nomeado curador provisório, a sua responsabilidade é de administrar todo o património que careça da administração. Entretanto, o número 3 do artigo 89 prevê a existência de um curador especial, desde que as circunstâncias o exijam. Muito provavelmente um banco não teria interesse algum em fazer a administração de todo o património que carece da administração. Património do ausente, certo? O que é que muito provavelmente ocorreria? É, se o ausente foi ao banco, muito provavelmente prestou uma garantia lá. Eventualmente hipoteca de uma casa. Porque o banco normalmente empresta dinheiro mediante a prestação de uma garantia. Sim. Que muitas vezes é uma garantia real, que é a casa hipoteca. Ora, se tem uma casa hipotecada, o banco teria todo o interesse em garantir que aquela casa continue com o valor que tinha, ou melhor, certo? Mas nunca em deixar a casa perder o seu valor. Por quê? Porque amanhã ele pode precisar
pode precisar daquela casa. Agora, a pergunta que se vai fazer mais adiante é: será que esta casa justifica a nomeação, a gestão, a administração desta casa para evitar a sua deterioração? Justifica a nomeação de um curador especial? Em princípio, a resposta será negativa. Mas há várias situações em que o curador especial pode intervir. Normalmente tem a ver com a tecnicidade da atividade. Certas atividades requerem mesmo... Vamos ver, imagine que, saindo até da área mais financeira, imagine que a garantia que ele prestou é uma coleção. Chefe, gosta de colecionar alguma coisa? Sim, sim, doutor, sim, sim. O que é que coleciona? Material desportivo, com algum interesse, em particular do meu clube. Coleciono também música, arte, né? Também. Então o chefe tem uma coleção. O nosso ausente tem uma coleção semelhante à sua. Material desportivo, eventualmente tem aí a camisola que o jogador que ele mais gosta do clube usou na vitória de um campeonato, não é? Foi-lhe oferecida. Tem também peças que foram usadas pelo seu músico preferido e que ele comprou num leilão, também está lá. E reparem, vamos admitir que isto tem um valor muito alto e que o chefe pode usar como garantia a prestar. Então o nosso ausente, que é para não fazer o chefe desaparecer sem notícias, vamos pegar num fulano. O fulano pega nesta coleção, certo? De material desportivo, de música e de arte, e entrega ao banco como garantia quando vai pedir o seu empréstimo. E o banco aceita como garantia. Temos aqui, já não hipoteca, mas é o penhor, na medida em que recai sobre bens móveis. A hipoteca é uma garantia real que recai sobre bens imóveis. Ora, em face do desaparecimento sem notícias e da necessidade de garantir a boa administração destes bens, aí sim, pode-se requerer ou pode-se justificar a nomeação de um curador especial para conviver com um curador provisório. Não sei se estão a perceber, chefe. E o banco pode muito bem dizer que, olha, eu já tenho aqueles bens, são os bens que estão a garantir a dívida que ele tem para comigo. E a gestão desses bens requer cuidados especiais. É preciso saber conservar sob pena deles se deteriorarem. Peças de arte. Ok, chefe? Os quadros, escultura, há um processo de manutenção que, se nós não o fizermos, pode se deteriorar. E aquilo que é o valor que esses bens tinham pode começar a sofrer uma redução substancial. Então, por via da nomeação de um curador especial, o banco pode entrar. Está a perceber, chefe? Nada impede que seja o curador provisório que teria como responsabilidade garantir a administração de todo o património, mas em princípio não terá, não tem provocação, não tem esta necessidade interna. Percebe, chefe? Porque fazer a administração dá trabalho. É por isso que já vamos perceber mais adiante que ela até tem direito a receber alguma coisa, o curador. Ok? Sim, doutor. Podemos continuar? Desculpa, sim. Mas outra questão que surgiu, que era a questão da hierarquia, doutor, dos curadores. Vamos supor que eu estou na posição do juiz que deve decidir passar esse património a um dos curadores. E estão lá a concorrer vários curadores. Temos aqui a questão do cônjuge, os filhos e até o credor, por hipótese. Aí existe alguma hierarquia, como verificamos, por exemplo, no direito das sucessões? Existe alguma hierarquia em termos de administração desses bens, como curador do ausente? Não há hierarquia. Logicamente, caberá ao juiz fazer uma análise dentre os elegíveis, quem é que está em melhores condições
de fazer uma boa administração dos bens. E essa análise só poderá ser feita casuisticamente, caso a caso, certo? Sim, sim. A experiência que a pessoa tem, ok? Entre outras questões que têm a ver com o cumprimento de requisitos legais. Já vimos que tem que prestar caução, por exemplo. Sim, Vamos sim. admitir, por exemplo, que o ausente deixou 2 filhos. E ele deixou 8 padarias. Um dos filhos já vinha trabalhando com o pai. E desapareceu, já que quando é para desaparecer são homens. Né? O outro filho está a estudar medicina, universidade. Quem é que acha, sendo juiz, a quem é que nomearia como curador provisório? Com certeza, aquele que já vinha trabalhando com o pai. Está a ver? Lá está, tem a ver com análise casuística. Caberá ao juiz fazer uma verificação da situação de cada um dos potenciais curadores. Está bem? Tá percebido, doutor. Obrigado. Ok, eu já estou a receber aqui